Tati Catimão aqui na área, fiel para mais um vídeo para vocês nesse domingão, porque o Timão não para. Esse vídeo, fiel, tá bem interessante, tá um vídeo que explica muita coisa que tem acontecendo dentro do Corinthians com essa atual direção de Augusto Melo. Dinei, né, ídolo do Timão, campeão mundial, Dinei que já jogou no Corinthians e representava realmente a fiel torcida, né, no tempo dele. Para os mais novos aí não devem conhecer, mas Dinei jogava muita bola. E é isso aí, fiel. Acompanhe o vídeo aí até o final porque tá sensacional, né? Muitos pensamentos, muitas coisas que a gente não sabe foi revelado aí por Dinei, né? Coisas que acontecem principalmente da onde ele veio, né? Que era da base do Corinthians. Muitas coisas lá ele diz aí que não concordava, por isso que ele próprio pediu para sair. Por aí você já sabe que o vídeo tá bastante interessante pra gente que é corintiano, que quer saber das verdades que acontecem nessa diretoria do Corinthians, que tem levado a gente a passar vergonha, né? Mas é isso aí, fiel. Se liga no vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, né? Ative as notificações também para não perder nada. E é isso aí, vamos pro vídeo. Grande abraço, sempre. Ai, Corinthians. Tá? Junto com a sua irmã, com a sua tia, com a sua avó, tudo no mesmo voo comigo. Tá? Vou falar uma coisa, eu vou levantar desse programa e vou embora, hein? Ô, Dinelson, que prazer ter você aqui. Sabe o que eles falam? Porque eles não têm estilo nenhum, eu quero com a calça rasgada aí, mano. Você tá aqui. Olha que elegância, hein? Se você falar, eu tô com você, filho. Esquece. Vem cá, ninguém te viu sair de casa assim? Eu tô bem, eu sou convidado, eu venho do jeito que eu quiser aqui. Pronto, falei. E agora, eu deixa eu falar que... Mas ninguém falou nada pra você. Falou, pô, mas quando você vem assim no Irmão, programa, rapaz? eu tô bem pra caramba, você quer saber? Eu tô bem pra caramba. Ó, aqui, ó. É só pra quem tem estilo, mano. Você com esse nariz não dá pra usar esse chapéu. Deixa eu te falar. Nariz tem plástica, hein? Quem? Nariz tem plástica. Aqui não tem mais jeito. Aí não tem, né? Aqui não tem. Ô, mano, todo o nosso sentimento pra você. Valeu, você perdeu obrigado. seu Pô, é pai. verdade, mano. Obrigado, viu? Um Verdade. grande abraço pra você, pra sua mãe e pra toda a sua família. E viu, eu gosto desse Valeu, cara, pessoal, sabia, mano? obrigado. Eu adoro, mano. Meu irmão. Você é Dormindo. mentiroso, velho. Não Quando gosta de me você, liga, mano? Você desce o Gosto, pau gosto. E nele. ainda bem que o filho dele parece com a mulher dele, viu? Graças a Deus. Eu gosto dele Você esqueceu que você tinha programa hoje aqui? Esqueci hoje o aniversário dos meus netos, Gael e Henrico, mano. Neto? Meus netinhos, pô. Por isso que eu tô assim. Deixa eu te falar. Porque eu tava no almoço aí. O Edinho falou aqui que é mentira, que foi ontem. Foi ontem à noite, mas o almoço na casa da minha filha é hoje. Ah, aniversário é ontem, almoço é hoje? O aniversário foi ontem no salão. vai, E hoje é o Nelson. aniversário. E hoje é o almoço na casa dela. Ô, Por Dinei, isso que eu tô assim. ô, que bonito. Você ia assim também no aniversário do seu? Graças a Deus, pô. Tô bem pra caramba, pô. Estiloso. Não é igual você. Que tênis fraco, hein, mano? Ô, Olha o tênis dele. Olha, pelo amor de Deus. Olha, ele quer falar do meu estilo. Olha que tênis horrível, Falei mano. que hoje eu tô dá ferrado. licença. Hoje eu tô muito. Dá licença. O que vocês vão falar do tênis dele? falar. Ô, tá parecendo Conga. Vocês lembram Conga? Eu vou falar um negócio pra você, é todo domingo. Ô, e a assim, meia velho. dele? A meia dele cinzinha lá. ó. todo Eu te avisei, domingo. né? Porra, mano. Eu falei, hoje eu tô morto. Fraco, hein? vendo? Não, o que vocês acham do tênis Ah, dele? chega, Pô, meu! tô no estilo. Olha Chega lá. eu! Fala, irmão. Fala um negócio. Ô, não tem uma cerveja, não tem nada aqui, hein, mano. Cerveja, você tá onde? Você tá no programa de televisão. Ih, irmão. qual o problema? Eu não tô ganhando nada pra vir aqui. Hã? Não tô ganhando nada pra vir aqui. Aí, Não tem eu- nem cerveja, não tem um almoço, não tem nada. Meio-dia, 1h da tarde o programa. Você quer o quê, meu? Você Até tem as que ir na 3 eu vou ficar aqui com prefeitura, fome, velho. com Você tem que sede. ir na Esse prefeitura. horário eu tava lá na casa da minha filha, só bebendo todas, agradecer mano. que você tá aí. Deixa eu te falar. Fala comigo. Fala. O que mais falta acontecer com o Corinthians? Fala pra mim. Com o Corinthians? Tem salvação? Ah, eu vou falar, você seja agora, tirando as brincadeiras, triste a situação do Corinthians, viu? Pra gente que ama o Esporte Clube Corinthians Paulista é triste. E eu fiquei muito triste com o que aconteceu sábado passado. Fiquei mesmo. E vocês sabem aqui que eu gosto muito do Augusto. Eu era um dos caras que mais apoiou o Augusto na rede social, foi eu. Que dava a cara pelo Augusto. Mas sábado passado eu fiquei triste. Não vou mentir pra vocês, não. Fiquei muito triste, Foi sabe? golpe? Foi tentativa de golpe? Pô, eu não entendi nada que aconteceu no sábado, você acredita? Pô, começou a pipocar as coisas na internet, só que o Augusto voltou, pô, você falou, mas como assim voltou? Entendeu? Aí você vê o metaleiro falando, vem aqui todo mundo aqui, eu falei, mas o que tá acontecendo? Isso é loucura. Por que você largou a base do Corinthians?
Primeiro, eu não compactuava com muita coisa que acontecia lá. Tipo o quê? Não, isso aí a gente já resolveu quando eu fui com a Gaviões, com o Augusto lá, que as pessoas não resolvemos ali. Ué, você não vai falar? Não vou falar porque já foi uma coisa já resolvida entre eles. Eles acharam que estava tudo ok. Na minha cabeça, eu acho que tinha muita coisa que eu não concordava. Não vou falar isso porque você sai para você. Porque eu saí do Corinthians é porque eu não concordava com algumas coisas que aconteciam na base. Com algumas coisas. Era as 87 contratações. Não. Eram as contratações que eu não concordava, entendeu? Tinha muita coisa que eu não concordava. Então, já que eles falam, quando eu falei para Gaviões que eu não gostava de algumas coisas, falei com o Padinho, falei com ele, nós fomos lá, fomos conversar com o Augusto e com as pessoas. Só que eles acharam que era uma coisa que não tinha problema nenhum, então tá bom. Sabe o que eu falei? Já que vocês já estão achando que tá tudo certo, então quem tá errado é que sou eu, então eu tô saindo. Vocês estão me entendendo, não? Porque eu não tudo errado na base? Igual eu vou te falar, pô, chato, hein? Vou falar uma coisa... Não, você é cheio de querer, bababá, então fala, meu. Não, o que eu tô falando pra vocês é que eu não compactuava com as coisas que aconteciam lá. Isso daí é a mesma coisa que você aqui no seu trabalho, aqui na CNN. Tem coisa que você não gosta. Se você não gosta, você vai falar, eu não tô gostando disso. Se você achar que não tá de acordo, o que você vai fazer? Então, se você me perguntar o que tá errado, eu vou te falar. Não, então, isso aí ficou entre nós lá e a gente resolveu lá. A torcida do Corinthians não pode saber o que tá errado na base? Não, porque eu não quero mais dar motivo pra falar do Corinthians. Você não quer motivo? Não, das coisas que aconteceram lá na base que eu acho, não. Isso aí vou guardar comigo. Falei com as pessoas que Só eu não... fala assim ou não? Tem sacanagem na base? Só um segundo. Eu não queria... Sem sacanagem. Quando eu fui lá falar com o Padinho e depois a Quali da Gaviões, foi o seguinte, não era pra imprensa ficar sabendo, porque senão eu já falava direto pra imprensa. Eu fiquei muito puto, desculpa a expressão, porque depois saiu pra imprensa, que nós tivemos lá uma reunião das denúncias que eu fiz, entendeu não? Corinthians tudo vaza, Ednei. Mas eu fiquei chateado, por isso que eu falei agora, já que vazou, eu vou embora, entendeu? Não tenho mais o que ficar fazendo aqui. Imagina, você denuncia e fica lá. Pô, isso não é Mas, Odinei, na moral, desde o começo da gestão do Augusto, ele contratou 87 moleques pra categoria de base. E não é que são moleques do nível do Hendrick, do Estevão, do Vinícius Júnior. Moleque comum, pra não dizer grosso. Por que, Ednei, que o Augusto fez isso, cara? A categoria de base do Corinthians é uma das mais cobiçadas do Brasil. Que moleque não quer jogar hoje no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Atlético? Então por que esses moleques não são revelados em casa, Ednei? É um absurdo você contratar 87 moleques. E mostraram os números, Ednei. O Corinthians ele gasta R$400 mil com categoria de base no time sub-17. Acho que sub-17 ou sub-20. E detalhe, Michel, os moleques que muitos ali ganham 30, 35 mil... R$400 mil numa categoria só? Numa categoria só. E desses moleques aí que ganham 30, 35 mil, um terço vai pra esse moleque, a metade vai pra esse moleque, pra não dizer que o restante vai pra agentes, empresários, intermediários. Cara, isso é absurdo, Dinei. Isso é absurdo. O Augusto começou errado também esse processo. O Augusto, ele fez muitas coisas que quando ele vai pra mídia falar, olha, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por que você não esclarece isso também, Augusto? Categoria de base. Mano, agora eu vou te falar uma coisa com propriedade que eu estava lá dentro. Tem muitas coisas que aconteciam na base que o Augusto não sabia. Mas tem que saber. Ou colocar pessoas competentes para que... Aí chega aí. Né? Por isso que eu falo para vocês, tem muitas coisas que ele assinava, tinha 6, 7 assinaturas das pessoas que ele confiava, e ele só assinava. Tinha muitas coisas que ele não sabia. Isso eu posso falar. Que quando eu chegava lá, eu era um dos caras que tinha mais acesso livre para falar com ele, era eu no quinto andar. E a gente se dá super bem ainda. Mas só por causa do acontecimento lá, que aconteceu quando eu levei o pessoal da Gaviões lá e nós fizemos uma reunião, ali eu falei pra mim que não dava mais. Mas tem muitas coisas ali na base que ele nem sabia que acontecia. Então, mas Odinei, quando você monta uma diretoria, cara, é evidente que você tem que dar cargo de confiança. Só um segundo, sabe o que eu acho errado? Vou falar uma coisa pra vocês. É esses negócios de chapinha. Também acho isso. Eu acho um absurdo. Por que tem que mudar, gente? Por que eu tô falando isso daí? Eu tô falando o que muitas coisas o Augusto não sabia. Às vezes o Augusto nem sabe a pessoa que ele colocou que é dar uma chapinha. Porque quando tem a eleição no clube, é o seguinte, você é da chapa 23, esse é da 32 e 43. Então eu tenho que fazer o quê? Quantas mais chapas tiver comigo, mais forte eu vou ficar no clube e vou conseguir me eleger, certo? Mas aí o que acontece? Você se elegeu. Aí você está devendo favores para quem? Os caras da chapinha. Aí ele fala assim, não, eu quero que você bota o Cláudio, você, o Marcos, mas só que você não conhece essas pessoas. Só que você vai ter que colocar como diretor. Porque ele te fortaleceu. Aí você coloca. E aí, mano? Por que muitos caras aí estão andando nas costas do Augusto, saíram fora do Augusto?
Mas é por isso. Mas, ô, Dinei, aí você dá o cargo, perdão, Benja, aí você dá o cargo, Dinei. Você dá na categoria, sei lá, uma bocha, velho. Você dá o cargo pra comprar cloro da piscina. Mano. Você não vai dar o cargo, não, você mas é é- diretor são de bobo, futebol. mano. Os caras mas querem que filé, tá. mano. Mas é que tá, Benjamin, esse é o problema. O Augusto, ele começou na metade da administração dele, a partir do momento que ele começou a delegar poderes pra incapacitados, tanto na base quanto na diretoria de futebol. Aí eu vou falar. Agora, não, de novo, foi bom você falar isso. Eu acho que no sistema da base, não vou falar só da minha pessoa, não. Da minha pessoa eu vou incluir também. No futebol da base, da categoria de base, tem que ter pessoas O que você acha do Mas- Claudinei que tava lá? Técnicas, mais capacidades. técnicas, eu acho. O que você achava do Claudinei que tá lá? Pra mim, normal. Pra mim, normal. Então o Corinthians não pode. Pra mim, ter- eu vou ser sério pra vocês. Eu acho que a categoria de base é uma joia. Você tem que trazer umas pessoas que saibam fazer um trabalho digno na base, igual o Palmeiras. O Palmeiras tá bem por causa do quê? Do João Paulo. Por causa do quê? Contratou um cara competente. Um cara competente. Quantos anos ele já tá lá? Porra, 10 anos. 10 anos. Se o Palmeiras. Muito tempo. Se o Corinthians tivesse investido na base, hoje, o Palmeiras vendeu 3 garotos por 1 bi. Sim. 1 bi hoje resolvia uma barbaridade o problema do Corinthians. Mas não tem. Torcedor do Corinthians, eu falo isso faz tempo. Ouça o que eu tô te falando. Não tem solução. Esqueçam. O Corinthians está enraizado. Eles tomaram conta. Entendeu? Não tem solução. A curto e médio prazo, o Corinthians está morto. E digo mais, agora entrou Osmar Stabile, que é mais do Osmar Stabile, gente. Não tem a menor condição para ser presidente do Corinthians. E não é ele que está mandando. Não é o Osmar que está mandando. Só tá ali. Aí montou uma diretoria que veio. Todo mundo da renovação, ó, diretor da base, era o Nenê do Posto. Diretor financeiro, Pio Vezano, não tenho nada contra, tá? Mas era cara da renovação e transparência. Mas depois... Goulart, sai Benja, e volta. Benja. E o Corinthians, sabe por que não vai melhorar? Porque aí tem um presidente que é o Duílio Monteiro Alves. Aí o cara sai, as contas são aprovadas e ele, em vez de ter um inquérito para averiguar tudo, ele vira conselheiro vitalício. Não, mas Então como é que vocês querem que melhore? Eu vou te falar uma coisa como corintiano, não é porque eu estava com o Augusto que eu não vou descer ali no Augusto, vou sim. Na minha humilde opinião, eu acho que se o Augusto fez coisa errada, ele tem que pagar, mas não só ele não. Todos os caras de 16 anos até da era de Alberto. Mas por quê? Mas tinha. Por quê? Se Augusto fez coisa errada, se ele fez coisa errada, é que ele paga. Eu sou ele até a página 2, eu sou Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas só que eu também acho o seguinte, na época dos 16 anos, 2023, 2022, tinha que ter essa oposição dos conselheiros, o que estão fazendo com o Augusto, por que não fizeram antes? Isso que não entra na minha cabeça. Da Tausa? Isso que não entra na minha cabeça também, entendeu? Por que não teve nada da Tausa? O que eu acho ali no Corinthians tem que ter uma mudança radical. Por que a história morreu da Tausa? Isso eu quero saber também. Vai, mas isso aí não te Agora, mas não isso aí tô- agora, o que não, desculpa, o que não justifica. Política, mas. Não O justifica. que não justifica o que o Augusto está fazendo. Não. Você entendeu coisa é o que eu uma quis dizer? Sim, lógico. Eu tô falando assim, se o Augusto errou, ele que pague. Entendeu? Não. Porque, em primeiro lugar, nós somos Esporte Clube Corinthians Paulista. Entendeu? Não gostei que aconteceu sábado, não gostei como corintiano. Fiquei chateado, entendeu? Não. Ele poderia muito bem fazer o que eles fizeram sexta-feira agora, que eles foram lá no fórum do Tatuapé e protocolaram uma coisa para ver se ele consegue uma eliminar para tentar votar. Isso era correto, mas não que fiz sábado passado. Foi tentativa de golpe. Isso aí, na minha opinião, eu acho que é. O Augusto é meu amigo, gosto dele, mas eles foram mal demais as pessoas que estavam com ele lá no sábado passado. O certo seria fazer o que fizeram na Agora, sexta-feira fala sim agora. ou não? Tem sacanagem na base ou não? Porra, vou ser sério pra você. Tinha muita coisa que eu não gostava, beijo. Dentro das coisas que você não gostava, tem muita sacanagem? Eu não quero falar sobre isso aí, mas ó, sabe por quê? Para não dar mais motivo. O Corinthians tá nas páginas policiais. O que eu menos quero. Esse é o problema. Quem ama, fala a verdade. As pessoas Não, mas não eu falam amo, as mas coisas. eu amo. Mas, As pessoas não falam. Quem ama, fala a verdade. A pior vai coisa sair que tem- daqui ileso hoje, A pior não. coisa que tem é aquele teu amigo que faz um monte de bobagem pra ele. Legal, hein? Peraí. Não é não, Não, mano? peraí. Pô, mas vamos lá. Peraí, só um segundo. Peraí, sou convidado. Você falou que quem ama fala a verdade. Para as pessoas que mandam no Corinthians, na época, o presidente, eu falei, e falei para o maior torcedor organizado do Corinthians. Pronto, já falei, não preciso expor para o mundo Ué, e o inteiro. torcedor Eu do Corinthians já tá fa- assistindo, não pode eu- saber? Eu já falei para as pessoas, e se eles acharam que não tinha nada errado, ok, sabe o que eu fiz? Ó, tá bom.
vou embora, fiquem com Mas Deus então, vocês aí. conta pra Tá bom? gente o que você viu Só de isso. errado que você não gostou, então. A gente vai tirar nossas conclusões. Se a Gaviões não achou que tinha nada errado, o Augusto também não. Irmão, como eu já te disse, como corintiano, eu não vou falar mais as coisas que aconteceu. Já aconteceu, passou, já não tô mais lá, acabou. Tá bom. Eles que seguem a vida. Tá bom. Olhando Simples a base assim. do jeito que tá agora, tem salvação? Tem que mudar muita coisa. Hoje, do jeito que tá, tem solução? Tem uns meninos bons lá, mas tem que mudar muita coisa. O que você mudaria? Mudar a administração. Alguns jogadores lá que, no meu entender, não tem condições de estar lá. No meu entender. Então, e vieram como? Não, vieram porque contrataram. Não foi eu que contratei. Entendeu, não? E agora acho que estão indo mais 50 moleques, 50 jogadores embora. É inadmissível você contratar 87 Eu também moleques, acho errado. gente. Contrataram 87 moleques, cara. Como é que é aquela história do goleiro lá que você contou? Ô, o Corinthians contratou lá, Dinei, um cara que era lateral esquerdo reserva de um time do interior e há 2 anos ele era goleiro. Há 2 anos era goleiro. O Corinthians ele só deixou de contratar esse moleque, um contrato de 3 anos, porque vazou no Globo Esporte. Sim. Vazou no Globo Esporte. O Corinthians estava contratando um moleque que era goleiro há 2 anos atrás e hoje era reserva Mas na lateral esquerda deixa eu do time falar do uma coisa Olha pra o vocês. absurdo, cara. Mas deixa eu falar uma coisa. O que está acontecendo agora na base não é só agora no mandado do Augusto, não. Isso aí já vem. Sim, esses vai contratos já. Vamos falar a verdade também. Vamos falar, não vamos só falar que a base também só é ruim por causa de agora, não. Não. Pera aí, todo a gente já tinha diagnosticado lá quando eu cheguei lá, muita coisa errada também lá, da época do seu Duílio, do seu Andrés, tinha muita coisa errada também. Claro. Isso aí já vem, ó. Não duvido. Isso aí já não é de agora também, não. Entendeu? Por isso que eu tenho que falar. O Corinthians, na minha humilde opinião, tinha que dar uma mudada geral em todos os setores. Mas não vai. Conselheiros, diretor, raio que parta, minha mãe, minha tia. Por Mas não quê? vai. Aí eu vou acreditar numa mudança do Corinthians. Do jeito que está acontecendo agora, eu não acredito numa mudança do Corinthians. Estou te falando de coração. Eu mas fico não tem- triste. não tem cara Aconteceu mesmo. com o Eu Corinthians fico do jeito triste. que Sabe por que eu fico triste? São os mais o mesmo que estão voltando. Fato. Entendeu? Aí você vai daqui dia 9 de agosto, eu já nem sei mais o que eu quero. Não sei se eu quero que o Augusto volte ou não. Mas eu quero saber se tiver o impeachment do Augusto sair, quem que vai ser os candidatos do Corinthians? Isso que eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu não sei. isso faz tempo. Eu tenho medo. Eu tô falando pra você. Mas, Odinei, vamos falar a verdade, o Augusto é mais do mesmo. Porque o Augusto, ele Mas tinha eu a faca acredito, e o eu não vou queijo mentir na pra mão. vocês. Mas é que tá. A maioria da torcida do Corinthians, só um segundo. A maioria da torcida do Corinthians, 99%, quando ele ganhou, Sim, todo mundo E é acreditou. por isso que eu tô falando isso. Mas, ô Todo mundo Michel, é por acreditou isso que eu tô nele. falando isso. O Augusto, ele é mais do mesmo. Ele tinha a faca e o queijo na mão quando ele entrou pra livrar o Corinthians aí dessas ratazanas que estão lá há décadas. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele chegou falando que ia prometer isso, ia prometer aquilo. Olha, você vai ver, daqui uma semana vocês vão ver. Olha, daqui a pouco você vai ver o que eu vou soltar. Olha, eu tenho um documento aqui. O dia da transparência foi uma vergonha. Ele abriu a coletiva pra falar o que ele tinha feito e não soube descrever o que era uma consultoria e o que era uma auditoria. No final ele falou que era uma consultoria com efeito de auditoria. Isso não existe, Augusto. Você tinha tudo pra varrer essas ratazanas que estão aí dentro. E você não fez. não, mas- E digo mais, o Corinthians hoje é uma zona tão grande, cara, que se você oferecer o Corinthians pro Oscar Maroni, Aí sei. ele vai falar, não, essa daí eu não pego. Essa eu não pego. Mas você mesmo tá falando de mudança, aí chega dia 9 de agosto, Augusto volta. Mudou o quê? Então, nada. eu vou Mais ser do sincero pra você. Eu sou um dos caras que mais gosta do Augusto. Eu gosto do Augusto. Particularmente, eu gosto dele. Mas agora eu também. Agora eu já tô em dúvida se eu quero que ele fica ou sai. Por que eu tô te falando isso daí? Quando saiu o negócio dele da Vadbet agora que ele foi indiciado, eu vou falar como Claudinei Alexandre Pires. Se eu sou presidente do Corinthians, se eu sou indiciado, a primeira coisa que eu faço, se eu não tô devendo, eu chego pra opinião pública, chego assim, ó, tô renunciando. Porque é meu CPF que está em jogo e eu não quero botar o CNPJ do Corinthians. Não quero que vá para a parte de polícia. Eu renunciaria. Por quê? Se eu não estou devendo, eu vou lutar pela minha inocência. E depois, eu sendo inocente, pô, eu volto os 10 pés na porta. Você volta gigante. Porque aí você está tirando... É uma estratégia. Hã? É uma estratégia. Por quê? Eu vou dar 3 passos para trás, certo? Mas não vai fazer isso também. Não, mas estou falando se fosse eu faria isso. Eu faria isso. E se fosse inocente, depois eu dava 1000 passos lá na frente, você voltaria grandão. Até o presidente que tivesse exercício ia sair e falar, pô, o cara tá voltando gigante. Eu faria isso, se eu fosse o Augusto, entendeu?
É que é difícil, né, Dinei? Porque se ele renuncia... Mas também tem que entender, tem que saber se realmente ele não tem culpa no cartório. Não, eu tô abrindo mão do meu cargo, mas eu acho que preservando a imagem do mas do Corinthians, clube, eu como corintiano, eu faria isso. Eu tô falando... Não, mas esses caras, Dinei, de verdade, eu faria isso. Eles todos são vaidosos. Eles só estão no poder, Michel, justamente por vaidade. E só querem Mas o que você faria? O que você faria? Eu também abriria a mão do cargo, sim. Mas antes também você tem que saber se o CPF dele Não, mas você sabe que você não tem culpa no cartório. Eu vou provar minha inocência, irmão. Entendeu? O que não pode é ficar o nosso clube toda hora assim, ó. Falando do nosso clube na página policial. Quem é corintiano sabe que tá sofrendo pra caramba com isso. Tô mentindo? É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Pra nós é vergonhoso. Mas até agora o Augusto não provou nada sobre isso da Vaidbet. O que ele provou? Não, tô te falando, no caso, ele tá indiciado, eu daria um passo pra trás, eu deixaria o Corinthians, deixaria o presidente de exercício agora, que tá o Osmar Stable, e ia resolver minhas questões na justiça. Qual que é o futuro do Corinthians pra você? Triste, mano. Eu não tô conseguindo ver uma saída pro Corinthians. Não, é isso que eu falei também. Não tô conseguindo ver uma saída. Por mais que eu goste do Augusto, eu não tô vendo. E depois se o Augusto sai, se o Augusto fica, ou os outros que vierem depois. Você gostaria que virasse SAF? Antes eu era contra, mas agora eu tô ficando a favor. Eu tinha certeza que o Dinei ia responder isso, porque isso, na minha opinião, a leitura que eu venho fazendo faz tempo é essa. Hoje, se você fizesse uma pesquisa há 6 meses atrás com o torcedor do Corinthians, você gostaria que virasse SAF? Não. Eu acho que 97% ia falar não. Aí, o que eles fazem? Eles semeiam o terror, a desgraça, a terra arrasada. Tem gente que está lá dentro do Parque São Jorge assim, ó. Ah, isso tem, sem dúvida. Por quê? Porque fala assim, os caras estão se matando. E aí vem o Dinei, vem eu, vem o Mano, vem o torcedor do Corinthians e fala, não tem solução, vai ter eleição, quem é candidato? Aí tira um, tira outro, volta todos os caras de antes. Pra quê? Hoje, se você fizer uma pesquisa pro torcedor do Corinthians, você quer que vire SAF? Eu não posso falar, mas é uma metáfora, mas eu acho que hoje esse número já deve estar... Mas você gostaria que virasse SAF hoje? Eu sempre fui contra virar SAF. Mas, cara... Mas hoje. Eu tô na mesma do Dinei. Presta atenção. Você não tem gente competente, você não tem gente qualificada. Quem tá lá não quer o bem do Corinthians. Eu não vejo uma mente brilhante entrando lá, falar, olha... Chegou um cara que a gente pode acreditar. Não tem quem acreditar no Corinthians. Não, mas é que tá, Benja. Vocês estão analisando aqui o micro. Olha, porque numa dessa virar SAF melhora. Gente. Não falei que melhora. Não, eu falei que eu não tô vendo o pensamento. Então, mas é o pensamento do torcedor. Assim, mas acompanhem o raciocínio. Tem muita gente, Dinei, que tá querendo adoecer ainda mais o paciente. Isso daí é fato, porque isso é estratégia para muita gente dentro de clube quando quer virar realmente SAF. Se hoje acontece, por exemplo, de virar SAF, cara, vocês podem ter certeza absoluta. O cara mais próximo de pegar esse projeto aí é o Kia. E vindo o Kia, você acha que tá quem junto com ele? E se ele não for o cara direto, o cabeça, o testa de ferro, Dinei, ele tá por trás, gente. Ele tá por trás. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam, tem que virar SAF, tem gente dentro do Corinthians que é adepta dessa ideia, sim. Tem gente dentro do Corinthians que é adepta dessa ideia. E se virar, já tem cartas marcadas ali, já tem gente ali esperando pra pegar esse projeto. E aí o Corinthians vai ter um dono de fato. Gente, porque numa dessa, voltando numa dessa Kia, quem é o braço direito do Kia? Ali tá escrito que eu sou a favor, né? Eu estou em dúvida. Não vou mentir pra vocês, não. Viu? Em dúvida eu tô sim. Porque antes eu era contra. Mas agora eu tô em dúvida. Mas não tem pra onde correr. Não vai. Eu estou em dúvida. Eu não vou formar em SAF, não. Mas peraí, qual é a saída? Tem que ter saída. Mas qual? Tem que ter pessoas capacitadas e tem, Benjamin. Tem, aí que tá. Esse é o grande problema. A primeira coisa que o Augusto falou que faria também, dentro das promessas inúmeras que ele fez e não cumpriu, era uma reforma de estatuto. A reforma estatutária, Benjamin, é obrigado. Pra ontem. Eu vou falar pra você que eu acho difícil o Corinthians não virar SAF. Difícil. Você acha, Michel? Eu acho que já vira, eu tenho certeza. Então, mas o virar SAF também não é sinônimo que vai ser tudo uma maravilha. Claro que não. Porque depende de quem quer comprar SAF. É isso que eu tô falando, gente. Entendeu? Porque que tem um grupinho ali que tá ali, ó, assim, sentado, na cadeira de praia, esperando o telefone tocar, opa! É isso que eu tô te falando. É isso que eu tô te falando. E aí esse cara vai ser dono mesmo, Benja. Ele pode não ser o dono ali no papel, mas ele vai estar mandando. Vai ser dono, todos. Óbvio. Todos. Óbvio. Agora, não, mano, o problema eu e o Dinei, a gente não tá contrário ao que você pensa, a gente pensa igual. Pensa igual. O problema é que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você vê, o Palmeiras, vamos falar do nosso rival.
O Palmeiras, você viu, foi o Paulo Nobre arrumou a casa, vocês lembram? Com o Palmeiras, o Palmeiras já tinha caído para a segunda divisão, depois ele pegou, aí depois veio um Gagliotti, aí eles arrumaram a casa. No Corinthians eu não vejo umas pessoas igual o Paulo Nobre e o... Mas o próprio Gagliotti também. É que o Paulo Nobre fechou a porta lá. Se você fosse um bilionário igual o Paulo Nobre, você colocaria o seu dinheiro para esse pessoal do Corinthians administrar? Com esse pessoal, não. Eu escolhi bem as pessoas, mas esse pessoal que tá lá, não. O que o Paulo Nobre fez? Ele pegou o dinheiro, na época 200 milhões, muito dinheiro, só que ele falou, ele virou uma SAF. Eu ponho, eu vou administrar. Ninguém meteu o bo dele. Ele trancou a porta lá e todo mundo calou a boca. E hoje, 200 milhões do Corinthians não levanta a sobrancelha. Não. 200 milhões é menos de 10% da dívida. Só de juros paga 350 por ano. Isso não existe. É muito dinheiro. Não existe, véio. mano. Eles deixaram o Corinthians, é sim uma terra arrasada, destruída, e que você levanta a cabeça e não tem pra onde olhar. Você olha pra cá, não dá pra correr. Você olha pra cá, não dá pra correr, cara. Vai chegar um ponto, gente, daqui a pouco vai bater 3 bi de dívida. Acho que já tá chegando, hein? Aí a gente vê, sai uma diretoria que foi horrorosa, entra outra que é péssima, agora vem uma interina que é de doer. Pô, Olha a situação do Corinthians, aquela velha louca lá? Não, todo mundo, cara. Todo mundo. Quando eu vi aquela velha doida com aquele papel, eu falei, mas que porra é esse que tá acontecendo aqui, mundo. mano? Mas, pô, E sabe o que eu acho engraçado? O Fala um Rodrigo negócio pra você. Santana. Feio, pai. O Rodrigo Santana. O Rodrigo tá Santana, maluco, que era técnico, É de. tava no porra, Remo, 13. parte do Atlético Mineiro. Rodrigo Santana ia trabalhar no Corinthians, foi mandado embora por quê? Nem chegou a ser Por quê? contratado, né? Teve lá nos bastidores aí a informação lá que... Tava apoiando o negócio Tava do Bolsonaro. Do quartel lá. E por que não tiraram o Osmar Stabile? Osmar Stabile foi. Ele até já se desculpou que Financiou o vídeo bancou da um ditadura. vídeo lá apoiando a ditadura. Gozado, pro Rodrigo Santana, Mas é hipocrisia, Benjamin. agora não é a pode. militância seletiva. Mas é a militância Então, seletiva. velho, e outro, o Osmar Stabile não manda nada. O Osmar Stabile não manda eu nada. acho que tem um grupo por trás falando. Lógico. Eu acho. Lógico. Gente, ele montou uma diretoria que é toda ela da renovação e transparência. Mas, ô Ben, já estava na cara. A renovação e transparência, ela não admitiu a derrota que ela teve nas urnas ali pro Augusto. E é fato. Não é eximindo o Augusto de culpa. Pelo contrário, o Augusto é muito incompetente. Tão incompetente quanto os outros que por lá passaram. Agora, com relação a tudo que aconteceu, vamos falar a verdade, cara. O Augusto é uma grande decepção também. Ele tinha tudo, absolutamente tudo, para tentar mudar num curto espaço de tempo. Esse esgoto que é o Corinthians. É fato, ele tinha tudo para tentar limpar. E também não conseguiu. Não conseguiu porque ele tem rabo preso. O Augusto prometeu, inclusive a mundos e fundos, inclusive fora do ar. Para vocês que muitas vezes estão vendo o programa aqui no ar, fora do ar eu falando, e aí Augusto, o que vai fazer? Olha, você vai ver. Você vai ver. Dá uma semana, dá 10 dias que você vai ver o que vai acontecer. E esses 10 dias nunca chegou. Eu repito aqui, o dia que ele falou que ele ia abrir a caixa de Pandora, que era o negócio lá das contas do clube, foi uma vergonha, foi uma indecência o que ele fez. Ele chegando agora recentemente no projeto aí, no projeto não, depois desse processo do impeachment que ele estava sofrendo, que ele pegou e falou, essas contas eu não vou pagar porque não foi eu que fiz. Cara, olha que declaração estúpida, que declaração burra. Presidente de clube, Augusto, você deveria saber disso. Ele não paga as dívidas que ele fez, ele paga as dívidas do clube. Sim. Se você não pagar as dívidas que estão para trás, você não consegue nem pegar dinheiro para frente. Porque tem um monte de coisa que está estourando que se você não paga, coisa que você não fez, bloqueiam as contas. Então você não pode ser tão amador como você foi. Inclusive vem sendo. Aquele negócio de você chegar no clube, olha, vim retomar meu cargo, cara, é um negócio patético, cara. Você expôs o Corinthians de uma maneira tão absurda e tão ridícula, pior do que as notícias que estavam sendo veiculadas anteriormente. Então vocês não cansam de fazer o torcedor do Corinthians passar vergonha. Isso por ego, por vaidade e por ganância de poder.